A Assembleia de Deus Central, em Nova Friburgo, apresenta Momentos com Deus. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo a todos vocês que estão nos assistindo. Estamos começando mais um programa Momentos com Deus. Programa feito para abençoar a tua casa, a tua família, e tenho certeza que mais uma vez o Senhor falará com você nesse momento, através desse programa. Espero que você esteja bem, que a sua família esteja bem. Esse é o desejo do nosso coração. E hoje, o nosso programa é especial. Estou aqui cercada de bênçãos, estou muito feliz e tenho certeza que nós vamos aprender muito aqui com os homens valorosos que eu tenho colocado à frente dessa igreja para cuidar das ovelhas. E com certeza nós vamos aprender. E o assunto de hoje não poderia ser outro a não ser liderança, né? Liderança em sua casa, liderança no seu trabalho, liderança na sua igreja. Deus tem te chamado para ser um líder? Vamos aprender um pouquinho o que é ser líder. E o Senhor falará conosco. Eu quero, antes de apresentar os nossos convidados, né, que nem são convidados mais, já fazem parte desse programa, eu quero ler com você. Eu gostaria que você aí na sua casa, você que tem a sua Bíblia, abra a sua Bíblia conosco no Salmos 33. O Senhor colocou no coração de estarmos falando um pouquinho a respeito desta palavra. Salmo 33, verso 12. A palavra do Senhor diz assim: Bem-aventurada é a nação cujo o Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. Que maravilha! E nós estamos aqui com convidados. Como já disse, nem são convidados mais, já fazem parte desse programa. Homens de Deus, homens que têm feito a diferença à frente da nossa igreja. Exemplo para mim, para todos nós que pertencemos a esta igreja, são exemplos de vida. E como nós temos aprendido, e mais uma vez hoje iremos aprender um pouco mais. Está conosco aqui, primeiro, o nosso pastor Pedro. Pai do Senhor, irmã Roseliane, Pai do Senhor, pastor João, Pai do Senhor, queridos telespectadores, é um prazer enorme poder estar aqui com vocês neste trabalho. E eu tenho certeza, irmã Roseliane, que este assunto ele não é só sugestivo, é um assunto que traz para todos nós uma confiabilidade nos propósitos de Deus, né? E uma diretriz para uma vida realmente liderada por aquele que todas as coisas pode. Amém. Pastor Pedro, que é apresentador desse programa, você já está acostumado com ele aí, sempre nos abençoando. Também temos aqui conosco o nosso pastor João Miranda, vice-presidente da nossa igreja, também está aqui, seja bem-vindo. Graça e paz da parte de Deus, paz para o pastor Pedro, Roseliane, também o Sérgio, né, que é o nosso produtor aqui e grande amigo, não é isso? Eu quero trazer meu abraço aos telespectadores, que Deus possa te abençoar muito, muito, você, sua família. Hoje o assunto ele é muito importante porque quando Deus ele criou o homem, ele criou com esse propósito, do homem liderar. O homem liderar e ministrar todos os bens de Deus aqui na terra. Que Deus possa te abençoar e nos abençoar. Receba o nosso abraço.
Amém. Então, olha, nós vamos dar um intervalinho rapidinho para você ligar aí para o seu vizinho e falar, ó, tá começando o programa Momentos com Deus e vai ser uma bênção, com certeza. Deus vai te abençoar. Já voltamos. Bom, como havíamos falado antes do intervalo, estamos aqui com duas bênçãos, homens de Deus, para falar conosco um pouco a respeito, nos ensinar um pouquinho a respeito de liderança. Então, a primeira coisa que eu quero perguntar aos dois, né, para ser um líder, precisa ter capacidade, não é isso? Claro. Para ser um líder, você tem que ter chamado para líder, você tem que ter talento. Esse talento é Deus que nos dá. Por quê? Porque Ele é o grande líder. Ele é o dono de todas as coisas. Eu costumo dizer uma coisa, que quando o mundo era mineral, Lúcifer, ele administrava o planeta para Deus. Quando ele saiu da presença de Deus, né, aí Deus criou o mundo vegetal, para quê? E criou o homem para quê? Para que o homem ministrasse todo esse planeta para ele. Né? Então o líder, ele tem que ter, primeiro, talento para fazer. Cada um, né? Você sabe que todos nós somos líderes. Todos nós fomos chamados para líder. Todos nós. Cada um com o seu talento, com a sua capacidade, não é? E uns foram chamados, você pega Efésios, capítulo 4, versículo 11, o próprio Paulo vai dizer, o mesmo Senhor que deu. Ele deu um para profeta, um para doutor, outros para pastor, cada um no seu lugar. E é importante isso, é o líder saber o seu lugar. Por quê? O líder é muito diferente de chefe. O chefe manda, o líder dá exemplo, não é? Você vai perceber nisso quando Jesus chama os discípulos. Ele não chamou a multidão, ele chamou 12 homens para que seguisse o exemplo dele. Tá? Então, o líder, ele não é aquele que manda, é aquele que lhe dá exemplo e o seu liderado deseja ser igual a ele, deseja imitá-lo. Não é? Isso é muito importante a gente entender essas coisas. É isso mesmo, né, pastor Pedro? É importante que o pastor João está aqui relatando para nós, a importância do trecho que a irmã leu, porque feliz realmente é a nação cujo Deus é o Senhor. Mas como Deus seria o Senhor de uma nação se aqueles que foram escolhidos por Deus para desempenhar esse trabalho, e como deixou bem claro o pastor João, isso daí é uma questão até universal, vamos dizer assim, é atingível a todos. Todos foram chamados para liderar alguma coisa. O que se precisa conhecer dentro dessa liderança é os caminhos que se devem ser trilhados. Isso me vem muito à mente, aquela passagem que muitos têm como epígrafe, ou seja, como tema, a pesca maravilhosa. Não é? O Senhor, quando eles voltam que pescam, o Senhor diz assim, não, vos farei pescadores de homens. E a gente percebe que não é muito diferente. Se você pegar uma questão mais inteligível disso, você vai entender que peixe nenhum vem na rede, primeira rede, vem um monte. E eles não vêm todos iguais, da mesma forma. Eles vêm, uns se debatendo, outros parados, de uma maneira assim totalmente divergente um do outro, sendo que o líder, ele consegue trazer uma unidade nesse comportamento. Então é por isso da importância de que não se perca esse contato. A nação cujo Deus é o Senhor, ela será feliz por conta desses que o Senhor tem escolhido e, como já dissemos, é universal. Quando analisamos esse assunto, é muito importante nós lembrarmos de alguns líderes, né? Porque o líder, ele muda a história. Né? Sim, Jesus, o maior líder, mudou a história do mundo. Né? Hoje eu estava meditando ao levantar sobre Faraó. Né? O grande líder, estou falando de Faraó na época de José. Né? José estava preso, você vai ver isso no capítulo 41, versículo de número 38 em diante. Você vai ver que José estava preso
e ele chama José para interpretar um sonho. Ele chamou um presidiário para interpretar o sonho dele, né? E quando ele chegou diante de Faraó, ele interpreta a visão de Faraó, o sonho de Faraó, e ali você vê a qualidade de um grande líder. Ele olhou para José e viu o talento de José. Ele não simplesmente falou assim, não, aqui José, você já deu a ideia, agora você volta para a sua prisão que eu resolvo o meu problema aqui. Não, ele disse, olha, versículo 38, ele disse assim, nós já acharíamos um varão como este? Olha, ele chegou em todo o Egito, ele chegou a José. Ele disse assim, que haja o Espírito de Deus. Essa palavra é muito importante. Essa palavra quer dizer, aquele que deixa o Espírito de Deus o agir nele. Entendeu? Por quê? O grande líder é aquele que segue a orientação de Deus. Senão pode se tornar um tirano. Né? Não estou aqui criticando Hitler. Não estou criticando Mussolini. Estou criticando nenhum deles. Mas no fim se tornou um tirano. Por quê? Não seguiu a orientação de Deus. Não é verdade? Então, Faraó, ele mudou a história do Egito. E para não dizer do mundo da época, ou não? Porque todos foram ao Egito buscar alimentação. Sim. Por quê? Teve um homem com uma visão, olha, uma liderança, ele reconheceu. A sabedoria, ela no grego, ela quer dizer a arte de você administrar bem o seu conhecimento. É você ver o seu limite. O rei pensou assim, essa ideia que ele deu aqui é muito legal, mas eu não tenho condição de dizer. Eu não tenho, mas ele tem, não é? E você pode ver uma coisa, ele colocou José acima de todos. Ele diz assim, eu sou o líder aqui, ó. Você é o segundo. Mas ele entregou tudo nas mãos dele. Isso é saber liderar. Em outras palavras, o bom líder, ele delega. Ele delega, ele emprega. Não é só ele. Não é ele que manda, ele não é o dono da situação, né? Ele delega, ele coloca aquelas pessoas capacitadas para fazer um determinado trabalho, porque ele reconhece que nessa área ele não vai conseguir alcançar o objetivo que precisava ser alcançado. É mais ou menos quando nós realizamos um trabalho de musical. Mais ou menos, porque quando a gente se reúne, o que a gente fala? Aqui, música é com vocês. Coreografia é com o grupo de coreografia lá. É o que entende. Cada um faz daquilo que entende e vamos agregar. Nós vamos agregar para quê? Para fazer um grande trabalho. Né? E você vê, o Egito se tornou o quê? O celeiro do mundo. Né? Jesus mudou a história. Uma história até Jesus, né? Depois de Jesus, ele mudou a história do mundo. Então o líder, ele muda, sabe por quê? O líder, ele gera. O líder que não gera, ele não pode ser líder, não é? E uma coisa interessante, pastor Pedro, às vezes o líder no lugar errado, né? Todos nós somos, por exemplo, eu fui chamado para ser líder na minha casa. Fui chamado para ser líder como pai, como avô, né? Você foi chamado também nessas condições. Fui chamado para liderar uma parte aqui na igreja, né? Cada um tem sua parte. Tem coisa aqui que eu nem entro. Eu nem me intero. Por quê? Eu só vou atrapalhar. Né? Cada um no seu lugar. Costumo dizer o seguinte, se você botar a bateria no lugar do carburador, não funciona. Eu gostaria de fazer uma pergunta aos pastores, porque é algo que está assim muito no meu coração, até pensando aqui no que a gente está conversando. Vocês, o senhor acabou de falar que é o líder da sua casa. Vocês não acham que a liderança dentro de uma casa hoje tem feito assim muita falta? As pessoas não estão sabendo muito lidar com isso? Ou não os filhos não estão respeitando a liderança dentro de sua casa? Ou os pais não estão sabendo usar essa liderança, não estão sendo realmente líder, comandado pelo Senhor? O que está acontecendo na geração de hoje? Porque a gente percebe que as crianças hoje, a gente até falou no programa atrás aí, que não é, as crianças não são diferentes, o ensinamento tem sido diferente, né? Antigamente a criança era diferente. Não,
Os ensinamentos têm sido diferentes. Elas estão recebendo muitas informações que não são capazes ainda de receber. Absorver, Isso não é um pouco de omissão da liderança da casa? Eu vejo que hoje se vive muitos extremos, não é? Hoje ou você é extremista em uma ditadura Rigoroso. do lar, ou você é extremista em uma liberação total. Não existe muito equilíbrio, ou seja, porque tudo isso envolve uma coisa interessante. Costuma-se dizer, né, que o avô ele tem muito mais emoção descarregada sobre um neto do que o próprio pai. E daí sucessivamente. Por quê? Porque nós, seres humanos, temos essa necessidade de trazer um bem-estar. E às vezes nós burlamos algumas leis naturais, até dadas por Deus, e administramos o nosso lar de forma totalmente desregulada. Ou seja, nós partimos para os extremos. Não vivemos um equilíbrio. Bom, até aqui eu posso liberar, daqui para lá vamos para um acordo. Olha, você vai ter o direito de fazer isso se você fizer aquilo. Então, às vezes vem uma super proteção, às vezes vem uma super liberdade, e tudo que é super, nesse caso, em se tratando de família, melhor. Em tudo que nós lidamos, isso acaba atrapalhando o bom resultado e o bom andamento desse ícone que é chamado família, né? Veja bem, por que Salomão, escrevendo o livro de Provérbios 22:6, ele diz: ensina a criança o caminho que ele deve andar? Ele deve andar. Por quê? Interessante que essa palavra, ela no original, ela está assim: cerca a criança no caminho. Por quê? O caminho da vitória é um. Com certeza. O caminho da vitória, ele não existe atalho, é um. E isso é responsabilidade de pai. Isso é responsabilidade. O que está acontecendo hoje, nós estamos deixando os nossos filhos para a internet, para a televisão, não é? Para eles e às vezes deixando para a igreja. Nós temos que entender o seguinte: o nosso lar, a nossa casa, não é? Todas as coisas que fazemos na vida é extensão da nossa casa. A igreja é a extensão da casa. O colégio, a nossa educação não pode ser no colégio, ela tem que ser em casa, não é? E nós estamos sendo assim, porque a criança ela tem o direito, primeiro, nascer com dignidade. É uma coisa muito difícil. Nós, como líder, tem que entender que uma mulher grávida, ela tem que ser tratada como uma mulher grávida, tá? Como líder temos que saber isso. E agora nós temos que tratar a criança também como líder. A criança ela vai absorver não aquilo que nós falamos, mas aquilo que nós praticamos. O líder, é isso que eu falei, o líder tem que ter desejo de ser imitado. Tá? Por quê? Quando você é um pai que lidera, uma mãe que lidera, a criança, eu sempre falo o seguinte: você quer que seu filho seja muito feliz? Seja você feliz. Você quer que seu filho seja o melhor marido do mundo? Seja você o melhor marido do mundo. Você quer que a sua filha seja a melhor esposa do mundo? Seja você. Isso é liderança. Isso é liderança. Porque ele vai absorver exatamente as suas atitudes. Eu falo sempre uma coisa que as pessoas até riem, mas é muito sério. O homem-bomba, ele não nasce um homem-bomba. Ah, nasceu uma bombinha lá. Não, nasceu uma criança. Eles fazem essa criança um homem-bomba. A Bíblia diz que os nossos filhos, pastor Pedro, eu me emociono um pouquinho quando falo isso, é herança de Deus. Sim, a própria Bíblia diz isso. O problema é o seguinte, é o que vai nos representar. Hoje tem a Roseliane aqui, né? Tenho orgulho de dizer que eu sou minha filha. Que bom, né? Isso é importante. Que ela me representa. Amém. Ela daqui a pouquinho, João Miranda está saindo. Então, meus filhos vão dizer assim: meu pai falava. Meu pai fazia. Ele vivia. E eu vivo, eu sou fruto dele. É isso, nós estamos construindo gente. Eu costumo dizer que nós somos todos mal formados, formando gente, porque nós não temos essa percepção quanto é importante nós sermos líderes na nossa casa. Porque quem traz Deus para a nossa casa, a liderança de Deus, somos nós, pastor. É nós que deixamos Deus, nós que abrimos a porta para Deus entrar dentro.
É nós que abrimos. Se os nossos corações não for um trono de Deus, como Deus vai reger a nossa casa? Se Ele não for superior na nossa vida, né? Porque Ele é dono da minha esposa, Ele é dono do meu filho, Ele é dono da minha casa, Ele é dono de tudo que está nas minhas mãos. E eu vou liderar sem consultar para Ele? As diretrizes realmente têm que vir do alto, né? Tem que vir dele. É por isso que Ele fala que o bem-aventurado a nação cujo Deus é o Senhor. Hoje nós viemos aqui, sem crítica, eu não me meto nisso, tá? Sem crítica, hoje nós vemos a condição do nosso Brasil. Por quê? Deus não é o Senhor. Os homens fazem, cada um pega seu, porque Deus não é egoísta. Deus não é egoísta. Deus não é aquele, farinha pouca, meu pirão primeiro. Não, Deus tem tudo e nos deu. Por que Paulo escreve, quando você vê uma coisa muito interessante, que eu acho muito importante na liderança, sabe, Rose? É quando ele escreve em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 10. Olha aqui, entristecido, mas sempre alegre. Pobre, mas enriquecendo a muito. Não tendo nada, mas possuindo tudo. Isso, e sabe o que é isso? Liderança. As pessoas que vivem assim, né, enriquecendo as pessoas. Que enriquecer não é dinheiro, gente, porque nós não temos isso. Eu falo que a minha mesa é grande do tamanho do meu estômago, porque toda vez que eu termino de me alimentar, a comida lá está lá, graças a Deus, por isso na sua casa é assim. Mas o meu caixão é muito pequeno para levar tudo aquilo que eu penso que eu tenho. Não é meu, é de Deus. Eu estou administrando para Deus, então Ele tem que ser o Senhor. Se Ele for o Senhor, a palavra Senhor, ela tem 2 sentidos importantes. Primeiro, dono. Segundo, governo. O dono que me governa. Por que a Bíblia nos dá o Salmo 23 como texto de ouro? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. A palavra Senhor é o Senhor que faz o quê? Me dirige. Está dentro do texto aqui que você leu. Então, assim, no que o senhor está falando aqui, o que a gente pode entender, né? Até tem um perigo muito grande. Não sei se os irmãos, os pastores concordam comigo. Porque nós vamos dar conta, como líderes, nós vamos dar conta daqueles que são nossos liderados a Deus, não é? Isso é um perigo, é uma responsabilidade. Quando somos omissos, nós estamos trazendo para nós um grande problema, uma grande dificuldade, porque diante de Deus eu vou ter que dar conta, né? Com certeza. O que o pastor Pedro, por exemplo, pode falar a respeito disso? Quando nós chegarmos diante de Deus e tivermos que dar conta daquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos para liderar, para cuidar, como exemplo, nossos filhos, né? Netos, quem tem netos. Será que nós realmente estamos preparados, nessa geração de hoje, para nos encontrarmos com o Senhor, como líderes, para dar conta daquelas pessoas que nós tivemos que cuidar, como líderes também na família, na igreja, né? Será que nós realmente estamos prontos para esse momento? O que a gente percebe, isso é notório, isso tem sido assim, uma coisa muito, muito divulgada, muito deixada clara, de que, na realidade, a Bíblia já orienta sobre isso, né? Que nós devemos nos preparar para nos encontrar com o nosso Deus. Ou seja, prepara-te, ó Israel, para se encontrar com o Senhor teu Deus. E esse encontro, na realidade, ele traz justiça de Deus. Eu não vou nem estender um juízo de Deus a princípio, porque tudo que Deus faz tem justiça. Como o pastor João Miranda disse, ensina o menino no caminho que deve andar. Aí completa, né? E quando crescer, ele não vai se desviar. Ou seja, quando ele estiver com a estrutura, com o caráter formado, quando ele estiver criado anticorpos para vencer isso. Então, a nossa saga, a nossa caminhada diante disso daí, eu não vou dizer que ela tenha um fim, mas ela tem o objetivo de alcançar um topo. E dali é chamado manutenção para frente. Então, quando a irmã me pergunta se estaríamos preparados para uma situação como essa, do jeito que a gente tem visto hoje, do jeito que a gente tem observado, a gente começa a entender uma coisa. Olha bem, às vezes passamos desertos, mas João disse, eu estou na ilha de Patmos, não por causa de Domiciano, estou na ilha de Patmos por causa da palavra do Senhor, por causa do testemunho de Cristo. Então, se nós estamos
em uma ilha de Patmos, se estamos em um deserto, se estamos em algum lugar, e diga-se de passagem, eu considero o deserto um dos melhores lugares para tratar o homem, porque o deserto ele diz para a gente o seguinte: não tem nada, mas uma coisa eu tenho certeza, não falta a presença de Deus. Então, o que nós precisamos fazer hoje, como disse o pastor também, que começa na família, é começar a nos estruturar também, porque às vezes a gente quer estruturar um filho, a gente quer que o filho tenha uma estrutura, que ele faça alguma coisa, e a gente atropela essas coisas. Nós estamos preparados realmente para dizer para Deus que nós até mesmo respeitamos. Claro, eu acho que isso é um afã de todo pai, de todo líder familiar, que ele quer que um filho seja, vamos dizer assim, o que ele possivelmente não foi. E não consegue respeitar o espaço do filho. Aí já começa um conflito. E esses conflitos, eles vão agregando o quê? Anticorpos que separam. E não que unem, não que grudam, não que dão exemplo. E mediante a isso, eu diria para você que hoje precisamos repensar muito, analisar muito, para estarmos preparados para prestar contas daquilo que Deus tem nos deixado como herança. Herança no sentido de mordomia, não herança como uma propriedade nossa. Amém. Como passa rápido, né? É tão bom falar da palavra de Deus e aprender. Mas olha, tem uma boa notícia para você que está em casa. Não vai terminar aqui. Nós vamos ter continuidade nesse programa, porque está muito bom, gente. É muito bom aprender, não é? Eu tenho certeza que você aí está com gosto de quero mais. Então, no próximo programa nós vamos continuar com esse assunto, né, pastores? Amém. Vamos continuar falando a respeito disso. Eu quero pedir que o pastor João Miranda faça uma oração e abençoe a cada um que está nesse momento nos assistindo. Vamos orar e lembrar uma coisa. O líder tem uma coisa muito importante que ele tem que fazer. Aprender a dizer não. O caminho da vitória nem sei, mas o caminho da derrota é não saber dizer não. E às vezes, por não dizer não, nós estruturamos as pessoas erradas, às vezes, né? A pegar caminho errado. Oh, Deus. Deus, nós te adoramos, te louvamos. Nos capacita. Nós te glorificamos, Deus, obrigado. Obrigado por este momento, Senhor. Esse realmente é um momento com Deus. Eu quero nesse momento, Senhor, te pedir uma bênção toda especial para todos os telespectadores. Amém, Jesus. Que eles possam ser abençoados na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua área espiritual. Que a tua paz esteja sobre a vida de cada um deles. E que eles nunca precisem, Senhor, correr atrás das tuas promessas, mas que as tuas promessas possam acompanhar. Nós te adoramos, te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa abençoar a tua casa e a tua família e até o próximo programa. Momentos com Deus.